First of all, Edison, thank you so much for joining us here on Astro Super Sports. Really nice to meet you. Can I just start by comparing last season to this season? Last season, at this point, the gap between the first and fifth team it's 5 points, and right now is only two. So, do you foresee having more competition for the title this season, and how many teams do you think will be seriously chasing for it? Sim, claro, toda temporada é diferente, nenhuma é igual. Algumas foram igual porque o City ganhou o título, mas os jogos são diferentes, as equipes mudam, fazem contratação, jogadores saem, jogadores vêm, jogadores se machucam. E esse ano, pela quantidade de jogos, você vê que alguns times têm menos jogos e acabam aproveitando nessa fase de menos jogos para poder estar o mais alto possível na tabela. E você vê o tanto de time que tem e a diferença é muito pequena a nível de pontos. Mostra o quão difícil vai ser essa temporada. Não só por ter grandes times, mas pela carga de jogos que vamos ter também. Temos muitos jogos. Quando você pega essa carga de jogos no início de temporada é muito difícil. Então isso lá na frente pode fazer um pouco de diferença. E é claro que as lesões também podem afetar uma equipe. All right, so we know about your role in terms of starting attacks and build up in possession. So your feet is probably the most valuable asset, which is a little bit unusual to say about a goalkeeper. We're curious, how do you exactly prepare your footwork in front of goals, or if you can let us in on any of the routines that you have? Bem, isso é um processo que é muito importante na nossa equipe, a fase de construção. Eu, quando cheguei no Manchester City, eu treinei mais. Hoje em dia, a gente diminui um pouco mais a carga, especialmente pelo número de jogos também, mas eu sempre procuro ver jogos, rever jogos, para me ver as melhores decisões que eu tomei ou uma decisão que eu poderia ter tomado melhor. Então, ali, muitas das vezes é questão de segundos para você tomar uma decisão. Mas o segredo de tudo é você manter a calma, você visualizar a jogada antes dela acontecer, antes de um companheiro seu passar a bola, você já tem que pré-visualizar uma possível linha de passe. Então, é isso que eu procuro focar mais. Então, isso acaba sendo consequência, porque 95% das vezes meus companheiros estão livres, porque se pega um time que vem marcar homem a homem, sempre vai ter um jogador livre. Nesse quesito é o goleiro, então, assim, no momento que um jogador salta em mim, sempre vai ter um jogador livre. Então, com a movimentação dos meus companheiros, isso acaba se tornando muito mais fácil. I want to know, how much do you actually practice taking penalties during training, and how you feel about your penalty skills versus Erling Haaland's, maybe? Para ser honesto, eu não pratico muito. Uma hora, um treino ou outro, eu treino ali umas 4, 5 cobranças. Mas é como eu digo para meus companheiros, né? Sempre que vai para uma decisão para os pênaltis, eu vou querer bater e vou querer pegar o quinto. Porque eu brinco com eles, né? Muitos jogadores sentem a pressão, mas a pressão vem até mim e vê eu muito tranquilo. Então eu acho que esse é a principal diferença numa cobrança de pênalti. O quanto você consegue ficar calmo e encarar aquilo como se fosse num treino. É claro que com responsabilidade. Então nesse quesito eu tenho muita calma e procuro relaxar o máximo ali e bater da mesma maneira que eu bato no treino. É claro que nós estamos sujeitos a erros, mas eu gosto dessa pressão. How much more difficult do you feel the goalkeeper position has been? And is it unfair that you are expected to play like an outfield player, but when something goes wrong, all the blame goes to the goalkeeper? Isso é normal na vida de um goleiro, nós já estamos acostumados. É como, é como eu digo, quando o atacante erra um gol, vai ter outra oportunidade para marcar. Quando um zagueiro falha, tem ali o goleiro que possa ajudar. Mas quando o goleiro erra, não tem ninguém que possa ajudá-lo. Eu acho que o mais importante de tudo é a mentalidade que um jogador tem, não se deixar bater por um erro, porque isso na vida nós estamos sujeitos a erros
mas a vida do goleiro é diferente, isso com certeza. Então, o nível de cobrança é maior, tem muitos aspectos diferentes dos outros jogadores. Então, acho que goleiro é o jogador com mais responsabilidade numa equipe de futebol, com certeza. Right, and in January, you're awarded the FIFA Best Man Goalkeeper. You're considered one of the best goalkeepers in the world. I'm curious if you take yourself out of the equation, who's your top five goalkeepers of all time in history? Oh, off time. Eish. It's a difficult question. Para mim, the first one for me is Rogério Ceni. It's my reference. Casillas. I played 3 times against Casillas. He played for Porto. The guy say, look, he's small keeper, but the position inside the box is unbelievable. He's unbelievable goalkeeper. Manuel Neuer. Neuer is the GOAT for me. Buffon. Gino Buffon. And another one. I can put. It's difficult. I say Rogério, Casillas, Buffon, Neuer. It's another one. I put Júlio César. Júlio César. Okay, brilliant. Just one last one from me then. We talk about the evolution of a modern goalkeeper. You're a catalyst. If you were to make one prediction about what will happen to the role of a goalkeeper in future, what would it be? Bom, no futuro você pode. Acho que vai ficar na mesma constância. Acho que o futebol não vai mudar tanto assim no futuro. Eu acho que dificilmente você vê em times atuais jogadores tendo aquela liberdade que tinham anos anteriores, né? Hoje são poucos times que você vê isso. Hoje você vê uma fase coletiva é muito mais importante, você vê muitos pontas voltando, ajudando para marcar, atacante, em que tempos atrás era mais difícil, né? A não ser que aqueles velhos tempos do futebol voltem para o futuro. Mas tirando isso, eu acho que não deva mudar muita coisa. All right, brilliant. Thank you so much, Edison, for joining us. All the best for the rest of your season, of course.